Agora nós vamos para uma matéria um pouquinho mais pesada, que seria o nosso amigo complemento nominal. Vamos entender isso aí? Nós temos aí a facilidade que a gente tem, a clareza que a gente tem de distinguir o complemento verbal do adjunto adverbial, a gente não necessariamente tem no complemento nominal. Lá na primeira frase, vamos ver que vocês são com a memória boa. Eu tô porque eu não sou novinha ainda, então a minha memória tá... Ih, peraí. Lembrei. Tem a primeira frase que a gente trabalhou foi: fizemos a prova com carinho. Nós combinamos que eu não poderia chegar aqui para você e falar: fizemos. Porque você só faz se tiver algo a ser feito. Então a prova completava o sentido do verbo. Agora, se eu chegasse aqui, fizemos a prova, ponto final, a estrutura da frase estaria completa. Porque o sujeito seria oculto, nós. O verbo seria o fazer. A prova completaria o verbo. Agora, não satisfeita, eu coloquei esse com carinho. O com carinho se ligava ao verbo, indicando a maneira como eu fiz a prova, a maneira como eu realizei a ação, mas é um termo acessório para a estrutura. Isso é tranquilo de perceber. A gente sabe que tanto a prova quanto com carinho estão ligados ao verbo, mas que a prova é um termo exigido, necessário, um complemento, enquanto com carinho está ali para acrescentar sentido, mas ele é acessório para a estrutura. Gente, português é tudo costuradinho, é tudo bonitinho. Eu não acabei de falar com vocês que o objeto direto pleonástico ele é acessório para a estrutura e, portanto, ele é virgulado? Não é? Pois é. Esses termos acessórios, esses termos que podem ser retirados no verbo, com os verbos, seria um pouco mais fácil de distinguir. Nós temos clareza de perguntar. Eu vi o filme ontem. O filme é necessário, ontem é acessório. Eu comprei a loja no shopping. Eu comprei a loja é necessária, no shopping é acessório. Mas essa clareza nem sempre ela é tão visível e tão sonora no complemento nominal. Vamos lá, vamos numa regrinha que eu tenho certeza que vocês vão entender com tranquilidade. Ora, complemento verbal é aquilo que completa o verbo, fechou. Complemento nominal é aquilo que completa o nome, tranquilo. Para a gente saber a noção de complemento nominal, a gente tem que distinguir do adjunto adnominal. Eu vou contar uma historinha para vocês. Ambas as estruturas estão ligadas ao nome. Um está junto do nome, o outro completa o nome. Tranquilo. Eu vou dizer para vocês que o adjunto adnominal pode ser preposicionado. O complemento sempre é preposicionado. Isso é legal e vamos estabelecer elos. Nós não aprendemos que existem dois tipos de complemento verbal? O objeto direto e o objeto indireto? Beleza. No complemento nominal, a gente não tem dois tipos. Por quê? Porque ele é sempre preposicionado. Tudo bem. O adjunto adnominal, ele só se liga a substantivo concreto ou abstrato. Ele é um qualificador. Quando eu falo mesa azul, eu estou qualificando mesa. Carro do papai eu estou qualificando carro. O adjunto, ele liga substantivo para qualificar esses substantivos. Já o complemento, não. O complemento só se liga a substantivo abstrato, a adjetivo ou a advérbio. O adjunto pode indicar posse, já o complemento nunca indica posse. E é legal a gente saber disso aí, porque a indicação de posse é uma qualidade. Quando eu falo carro do papai, o papai possui o carro e é como se eu estivesse qualificando, caracterizando, especificando o carro. E por último, eu vou dizer que o adjunto adnominal age e o complemento nominal é alvo. Eu preciso de decorar isso tudo, professora? Não. Na maior parte das vezes, dá para você ir por essa noção de qualificar e não qualificar. Nos casos em que você não conseguir, pode ser que uma ou outra regrinha dessa ajude. Mas eu estou colocando tudo para vocês terem segurança. E se souberem todas, ficará tranquilo de fazer qualquer questão. Então, vamos lá. Eu só vou ter dúvida se o negócio é complemento ou adjunto se vier preposicionado. Porque se vier sem preposição, só pode ser adjunto. Conferiu? Vou repetir. Eu só vou ter dúvida se o negócio é complemento ou adjunto se tiver preposição. Porque se não tiver preposição, só pode ser adjunto. Só vou ter dúvida se tiver ligado a substantivo abstrato. Porque se tiver ligado a substantivo concreto, é adjunto. Se tiver ligado a adjetivo e advérbio, é complemento. Então, vamos entender como é que é isso aí na frase. As sugestões do diretor eram boas. Isso é uma frase, comunica, tem sentido completo, fechou. Essa frase tem um verbo.
o eram. Eu sei que esse verbo é de ligação, tudo bem que nós vamos normatizar isso daqui a pouquinho. Mas você concorda que as sugestões do diretor eram boas? Eu não estou dizendo que a sugestão pratica nem sofre ação. O verbo ser aí não indica uma ação, nem realizada, nem sofrida pelo sujeito. Na verdade, esse verbo ser é um verbo que liga uma característica a seu sujeito. Quer ver? Olha se foi rápido demais. As sugestões do diretor, sujeito. Já que sujeito é o termo cujo núcleo sugestões despreposicionado flexiona o verbo. Ora, as sugestões do diretor, sugestão é substantivo. Diretor também é. Entre essas duas palavras, o que é despreposicionado não tem preposição e sugestões. Ele é o núcleo. As sugestões eram. Se fosse a sugestão, era. Não é assim? Eu sei, então, que esse termo é o sujeito. Inclusive, eu sou muito esperta e sei que o sujeito é simples, já que tem um núcleo só. Fechou. Vamos para o predicado. Eram boas é predicado. Predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Fechado. Eu sei que boas é uma característica de sugestões. Sabe por quê? Lá no nosso primeiro dia de aula, eu disse para você. Toda palavra que se liga ao substantivo concorda com ele em gênero e número. Sugestões é feminino plural, boas feminino plural. Fechado. Eu sei que boas é uma característica de sugestões. Agora responde aqui para mim. Sugestões é um substantivo, é núcleo. Do diretor é uma locução adjetiva. Ora, a palavra que especifica um substantivo é um adjetivo. Só que diretor não é uma palavra, é uma expressão, locução adjetiva. Agora, é claro que eu não tinha dado uma frase como essa até então. Agora nós vamos começar a ter dúvida. Jesus. Locução adjetiva está ligada a um substantivo. E esse substantivo ele é abstrato. Porque as sugestões só existem se alguém estiver sugerindo. Pode ser que esse do diretor seja adjunto ou seja complemento. Se eu tampar a frase e ler as sugestões eram boas, parece que o termo é acessório. Mas se eu fosse vocês, eu não confiaria só nisso, não. Responde para mim. As sugestões do diretor, essas são as sugestões que o diretor possui, que ele tem, que são dele? Isso aí dá ideia de posse, não dá? Se dá ideia de posse, será uma adjunta de nominal. Queridos, eu estou qualificando, caracterizando, especificando quais sugestões que eram boas. Não era de qualquer pessoa, não era de quem? Do diretor. Aquilo que dá qualidade, que especifica, que caracteriza é adjunto e não complemento. Vale lembrar o seguinte, tampa o predicado aí com a sua mãozinha, gente. Tampou? O que sobrou? As sugestões do diretor. Agora responde aqui para mim. O diretor aí, ele é quem sugere ou ele é o alvo da sugestão? Ele é o alvo, não é? As sugestões do diretor, ele é que sugere. Bobajada, falei contrário, vou voltar. Tampa aí o predicado. Sobra as sugestões do diretor, não é? Nessa estrutura, as sugestões do diretor, o diretor, ele é o alvo da sugestão ou ele é quem sugere? Ele é quem sugere, ele é que age. O diretor aí, ele é que sugeriu. Se ele é que age, isso aí é adjunta de nominal e não complemento. Pela ideia da qualificação, funciona. Mas se você tiver dúvida, vai por essa estrutura. Indicou posse, sugestão do diretor, que ele possui, que ele tem? Ou ele é o agente? Ele é quem sugere? Então é adjunto e não complemento. Olha a outra estrutura. Eu já tampei o resto da frase, tá? Eu já tampei o predicado, eram boas. Fiquei só com as sugestões ao diretor. O núcleo é sugestões. Ora, entre dois substantivos, o núcleo mais importante é aquele despreposicionado. Fechou. Eu sei que sugestões é um substantivo, portanto, ao diretor é uma locução adjetiva. Como assim, professor? É claro, a palavra que se liga a um substantivo é um adjetivo. Isso não é uma palavra, é uma expressão, locução adjetiva. Agora responde aqui para mim. Olha como é que de ouvido pode fazer você pisar na vala. As sugestões eram boas. Parece que ao diretor é acessório, não é? Mas vão pela ideia. As sugestões ao diretor é qualidade das sugestões? É característica das sugestões? Ou diz a quem a sugestão se dirige?
Responde para mim, queridos. O diretor aí, ele é quem sugere ou ele é o alvo dessa sugestão? Ele é o alvo, não é? Se ele é o alvo, se ele é passivo, complemento nominal. Vai a dica. Quando a preposição for a ou para, será complemento nominal. Não estou dizendo que só existam complementos nominais com preposição a ou para, combinado? Mas, se tiver essa preposição, dá a ideia de alvo, de passivo, e, portanto, complemento e não adjunto. Tranquilo demais, não é? Nós temos mais 2 outros casos e vamos ver lá. Nós já sabemos que o complemento nominal se liga a substantivo, aí está um caso.